Então, vamos lá. Para a gente começar, então, vamos abrir uma discussão. O que vocês já ouviram falar a palavra calagem? Quem já ouviu falar? E o que acha que é? Vamos lá, pessoal, para vocês ajudarem a participar, porque senão o negócio fica chato. Galera, tá todo mundo me ouvindo? Calagem, você falou na sala que era para... Sim. Sim, professor, sim. Bora. Então, vamos lá. Calagem para vocês, então, aí. Gustavo, o que você acha de calagem? Você que respondeu. Isso, professor. Perdido, hein? Você nunca ouviu falar nessa palavra? Quem já ouviu falar nessa palavra? Não, já ouvi falar já, mas... Tá, o que você já ouviu falar dela? Calagem. Isso. A calagem serve para neutralizar o pH do solo e melhorar a taxa de absorção da planta e neutralizar o alumínio. Tá, essa é a primeira coisa que é importante. Ajuda eu não vou dizer neutralizar o pH, tá? Porque o nosso objetivo não é deixar o pH do solo neutro. O nosso objetivo é deixar o pH do solo levemente ácido. Mas um dos objetivos, com certeza, é diminuir a acidez e não neutralizar. Beleza? Então, beleza. Professor, eu só não respondi porque meu computador desligou aqui. Tá. Por que eu estou dizendo isso para vocês, pessoal? Porque eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou até fazer uma pesquisa na internet para mostrar para vocês de onde que vem tudo isso que eu estou falando, tá? Então, a calagem, ela tem alguns objetivos principais, tá? Mas antes de a gente começar a falar disso especificamente, eu quero mostrar para vocês uma coisa no computador que eu já mostrei para vocês em sala de aula, na verdade, mas inclusive vai de encontro ao que a gente já conversou sobre essa história de pH levemente ácido, tá? Beleza. Então, como vocês... Deixa eu só ativar esse mudo de vocês aí. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Tá. Deixa eu só Sim, professor. desativar o áudio. Beleza. Então tá, vocês estão me ouvindo aqui? Eu vou mostrar para vocês, então, só para a gente conversar,
Só vou desativar aqui, só para vocês verem. Tá todo mundo vendo essa imagem, então, que eu estou projetando aqui? Sim. Então, essa imagem ela é muito importante para nós, tá? Porque ela vai definir o porquê da importância da calagem para nós, basicamente, e o porquê que a gente tem que elevar o pH num próximo entre 5,5 a 6,8 aqui. 5,7, 5,5 a 6,5, né? Que seria um dos ideais. Então, olha só como vocês podem perceber. Com o aumento do pH, eu posso favorecer ou diminuir alguns nutrientes. Então, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, o ferro, cobre, manganês e zinco. Com o aumento do pH, eu diminuo a absorção deles pelas plantas. E esse gráfico aqui mostra como os nutrientes, como a absorção desses nutrientes se comporta em relação ao pH. Então, por exemplo, o aumento do pH, com o aumento do pH, eu diminuo a absorção de ferro, cobre, manganês e zinco, que é essa risquinha vermelha aqui. Com o aumento do pH, eu aumento a minha absorção de molibdênio e cloro. Eu aumento aqui, ó, a absorção de nitrogênio, enxofre, e fico numa margem ideal, compreendida entre 6 e 7. Depois eu começo a cair. O fósforo, da mesma forma, tá? O potássio, cálcio e magnésio, que é esse índice aqui, ó, ele se estabiliza com o pH lá próximo de 6 e estabiliza a absorção. O alumínio, olha lá, ó, ele cai a absorção entre o pH 6 e 7. Então, a faixa ideal de pH está nessa daqui, que eu estou descrevendo para vocês. Num pH de 6,5 aqui seria o ideal, ó, que você teria favorecendo a absorção de maioria dos nutrientes pelas plantas, tá bom? Então, qual que seria o objetivo da calagem? Voltando aí, então, ao nosso assunto da nossa aula. Só para me parar aqui. Professor, Sim, pode falar. e a gessagem, ela afeta diretamente nessa parte aí também ou não? Não. Por que que não? Deixa eu vou voltar, vou compartilhar de novo. Por que que não? Então, voltando aqui a minha aba aqui, tá? Então, ó, esse gráfico aqui, estou falando exatamente sobre pH. O pH, eu vou ter que desenhar ele novamente para vocês, tá? Eu vou compartilhar na outra tela aqui agora, tá, pessoal? Só para a gente... Então, pronto. Vocês estão me ouvindo aí? Eu vou parar de compartilhar a tela, tá? E vou voltar aqui para minha projeção aqui no meu papel, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui, vocês estão vendo o papel aí em branco? Dá um ok se você estiver visualizando. Sim ou não? Não vê. Tá. Então, quando eu falo de pH, galerinha, ó, quando eu estou falando de pH, eu estou falando disso daqui, ó. Quando eu falo de pH, certo? Que eu estou falando o pH nada mais é do que potencial hidrogênico, tá? Ou seja, potencial de hidrogênio. O pH, ele é só para a gente fazer uma ênfase aqui. O pH é um índice, tá? É um índice, tá? Inclusive, todo índice ele é adimensional, tá? Então, ele é um índice que ele varia de 0 a 14. E no meio, a gente sabe que é o 7, tá? E como que funciona esse índice? Esse índice, ele é medido em solução, tá? Ou seja, a água do solo. Solução do solo. Pode ser o pH da água, pode ser o pH de qualquer outra solução. No nosso caso, nós estamos falando da água do solo, porque a gente quer saber o pH da água do solo, tá? Esse pH, ele funciona da seguinte forma. Quanto mais H+, eu sempre coloco esse desenho para vocês entenderem o que é pH, tá? Quanto mais H+ eu tiver, mais próximo de 0 o meu índice vai indicar.
Quanto mais hidroxila, OH-, tiver no meu solo, mais próximo de 14 vai estar o meu índice, certo? Então, meu índice varia de 0 a 14, onde eu defino como no 7 como neutro, ou seja, ele não está nem para 14 nem para 0, ele está no meio. Quando ele está próximo de 14 ou acima de 7, eu considero como básico ou alcalino. E aqui, quando está abaixo de 7, entre 7 e 0, ácido, entre 7 e 14, básico ou alcalino, tá? Que é a mesma determinação, terminologia. Também pode ser utilizado básico ou alcalino, beleza? Então, basicamente, isso é o pH. Só que o pH é medido em solução, só em água. E o pH trabalha com um balanço de H+ e hidroxila. H+ e hidroxila, apenas. O alumínio não influencia no pH. Beleza? A calagem, ela vai interferir no H+, e vai interferir também no alumínio, que é um outro componente da acidez do solo. Nessa parte aqui, nessa história do pH, nós estamos falando de apenas um componente, que é o componente da acidez ativa, que é a questão da presença do hidrogênio apenas. Mas a acidez não é só isso, a acidez também tem o alumínio presente ali, que é um outro componente de acidez. Mas para o pH, potencial hidrogeniônico, nós estamos falando apenas do H+, beleza? Então, isso é importante dizer. Então, o calcário, a calagem, ela vai trabalhar para neutralizar o H+ e para neutralizar o alumínio. O gesso não consegue neutralizar o H+. Ele neutraliza apenas o alumínio. Mas vamos falar sobre gesso na próxima aula, tá bom? Hoje não é o objetivo do gesso. Hoje é o objetivo de falar sobre calagem apenas, beleza? Então, se fosse para a gente, então, definir um conceito de calagem, que é o foco da nossa discussão hoje, se fosse para a gente definir um conceito para essa palavrinha aqui, eu posso definir aqui, então, como conceito, como uma prática agrícola. Então, vamos colocar aqui, ó. Anotem aí. Prática agrícola, tá? Então, ela é uma prática agrícola, que ela consiste aqui na adição de um material, tá? Então, consiste na adição de um material que esse material tem a capacidade de corrigir, tá? Alguma limitação química, tá? Química do solo. Então, esse é o conceito da calagem. A calagem é uma prática agrícola que consiste na adição de um material que tem a capacidade de corrigir alguma limitação química que esse solo possui, tá? E quando a gente fala de limitação química, nós vamos falar de dois sujeitos aqui limitantes. Nós vamos falar do H+, que influencia no pH, que influencia na absorção dos nutrientes, etc. E vamos falar também do alumínio, tá? Do Al+3, que também é um outro componente que ajuda nessa limitação química do solo, tá? Então, a gente sabe aqui, então, só para a gente dar andamento aqui na nossa conversa, a gente sabe que os solos brasileiros, tá? Eles têm um alto teor de alumínio, um alto teor de H+, que vai fazer parte no componente da acidez ativa, que vai influenciar no pH, inclusive. E a gente sabe que o alumínio, ele também é abundante. Então, nos solos brasileiros, a gente tem abundância de alumínio e de H+. Por que alumínio? O alumínio, porque ele é o terceiro elemento mais abundante na crosta terrestre. Então, eu mostrei para vocês lá na Gênese, e mostrei para vocês, falei assim, olha,
Quais são os elementos químicos mais abundantes na crosta? O primeiro elemento químico mais abundante é o oxigênio, o segundo, o silício, o terceiro, alumínio. Então, o alumínio ele é o terceiro elemento químico mais abundante. Então, se ele é o mais abundante na crosta, o terceiro elemento químico mais abundante, ele, consequentemente, vai estar abundante nos nossos solos. Então, ele não é um elemento, um metal pesado que foi incorporado pelo homem, etc. Não, ele sempre esteve no solo e sempre vai estar, porque ele é o terceiro elemento químico mais abundante da crosta terrestre. O H+, também ele é natural no solo. Por quê? Porque ele faz parte desse componente da acidez ativa. Mostrei para vocês na aula presencial quais são os fatores da acidez do solo. Tem vários fatores que acidificam o solo, que geram a liberação de H+. Eu elenquei 6 para vocês na época, né? Então, é um processo natural também do solo, então ele sempre vai estar abundante. Nos solos brasileiros, é importante dizer que o pH... a maioria dos solos, aí, quase 99% dos nossos solos brasileiros, o pH natural dele é menor que 5, tá? Então, naturalmente, nossos solos são ácidos, tá? Então, essa é uma realidade dos solos brasileiros, beleza? Essa é uma realidade dos solos brasileiros. Quais são os benefícios, então, da calagem nesse caso? Porque a calagem, em tese, vai, então, neutralizar esses dois sujeitos aqui. Tanto o H+, melhorando a acidez, quanto o efeito tóxico do alumínio, tá? Esse é o objetivo, aqui é o objetivo da calagem. Então, quais são o objetivo aqui, né? Os benefícios dela? Eu elenquei aqui alguns para a gente conversar. Então, vamos começar pelo primeiro aqui. Primeiro, vocês estão todo mundo vendo aí, pessoal? Primeiro benefício da calagem aqui. Vamos lá. Diminuir toxidez do H+, né? Então, diminui a toxidez do H+, diminui a toxidez do alumínio, que eu já falei isso para vocês, eu vou mostrar o porquê depois, e diminui também a toxidez do manganês. Olha lá, o manganês, por mais que ele seja um micronutriente essencial, se ele tiver em excesso no solo, ele é tóxico. E a calagem também ajuda a diminuir a toxidez do manganês, tá? Por consequência, aumenta a mineralização da matéria orgânica, então a gente consegue fazer com que a matéria orgânica ela consiga se decompor mais facilmente, tá? A Michelle está entrando aqui agora, entrando atrasada, a Michelle. Ei, Michelle, entrando atrasada de novo, né? Até nas aulas online você chega atrasada, né? Vamos ver qual vai ser a desculpa dela. Seja bem-vinda, Michelle. Então, retomando aqui, a gente tem, então, aqui dos benefícios, diminui, então, a toxidez do alumínio, do hidrogênio, alumínio e manganês. Por consequência, aumenta a mineralização da matéria orgânica ou decomposição da matéria orgânica. Aumenta a disponibilidade de cálcio e magnésio, porque alguns corretivos de acidez, a gente tem cálcio e magnésio na sua composição. Aumenta a disponibilidade de fósforo e molibdênio, tá? Porque daí você favorece o crescimento radicular, consequentemente, oferta maior quantidade de fósforo e molibdênio. E aumenta a fixação de N por bactérias, tá? É um outro benefício aí que tem a calagem em si, beleza? Ela tem esse outro benefício, tá? Então, aumenta a fixação de N, tá? Então, aqui são, basicamente, os benefícios que a calagem tem. Mas os principais aqui, galerinha, ó, eles estão aqui, ó. Fornece, assim, ó, toxidez do alumínio, diminui a toxidez do hidrogênio, do alumínio e do manganês, e aumenta aqui a disponibilidade de cálcio e magnésio, que são dois nutrientes essenciais para as plantas. Vocês vão ver lá na frente da disciplina que quando a gente falar de recomendação de cálcio e magnésio, não vai precisar você adicionar nenhum fertilizante à base de cálcio e magnésio, porque lá na Travou. Ficou mudo. Travou. Travou, professor. Não tá ouvindo nada, não. Acho que ele mutou ali, ó.
Internet de padaria, professor. A mulher dele chegou, eu acho. Vai apanhar, hein, professor? Professor. Porra, professor. A Coca Felipe. A Coca Felipe. Fala, Vários, Vandir. rapaz. Tá. O filme é só no que vem agora, Vandiz? Fazendo pornô agora, pô. Aí sim, hein? Depois o Adilson vai pagar a Coca pra nós. A Deus quer estudar, não. Vagabundo, velho. Eu não falei pra ele Ô, entrar Rob. até agora. Ô, Robson, dos Velozes e Furiosos. Fala, meu cunhado. Vixe, Maria, bugou, hein? Pode ir embora, gente. Então, gente, o que eu tinha pra passar era isso. Sextou com essa de, sei lá. Pode dormir. Professor é desgramado. E o acidente lá, velho? Tá, pô. Morreu alguém? Não. Tá na UTI, tá grave. Tá na UTI. Então, gente, como eu tava Ô, Vin- falando aí. Ô, Vindi, qual o creme de cabelo Pessoal. que você usa? Não, voltou, professor. Voltou aí, Vocês estão me professor. ouvindo aí? Hã? Fala, professor. Só ver aqui o negócio aqui, rapidão. Galerinha, vocês estão me ouvindo? Agora sim, mas não tava não. Entendeu? Dá um alô aí pra quem tá ouvindo, fazendo um favor. Alô? 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 Câmbio desliga. Tchau, Luia. Eu não tô ouvindo vocês. Aoba! Porra, é essa? Pessoal, estão me ouvindo ou não? Oi. Tô ouvindo. Sim. Ah, Calagem. A imagem ela deixou de ser projetada quando, galera? Vixe. Tem mais de 5 minutos. Maria, tá na caverna. Pera, deixa eu só. Meu parceiro. E aí, pessoal? Tá todo mundo agora? Tá muito grande a imagem. Tá, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Onde que parou a transmissão? Em qual ponto? Acho que tava no 48 minutos, se não me engano. Não. Não, sim, no conteúdo eu tô falando.
Deixa eu ver aqui. Tava falando sobre o benefício da calagem lá, pessoal. Terminando o benefício da calagem. Beleza, eu vou ter que voltar então. Tá, vamos lá então. Vocês avisam aí, porque se parar a projeção, vocês me falam, fazendo favor, porque isso vai ser importante, tá? Vai estar tentando falar, mas Beleza, vamos voltar aqui então. Hoje tá meio difícil, hein? Tem que pregar no tranco esse negócio aqui. Beleza. Então, vocês estão me ouvindo aí? Só dá um ok, só para mim ver aqui, porque agora ficou duvidoso. Tá ok. Tá ok? Então, vamos lá, pessoal. Voltando, então, aqui os benefícios, eu vou passar rapidamente novamente. Então, aqui os benefícios da calagem são alguns, inúmeros. Os principais são esses que eu risquei em vermelho. Tá? O primeiro, então, diminui a toxidez do hidrogênio, alumínio e manganês. Tá? O manganês ele é um micronutriente, mas quando ele está em excesso no solo, ele se torna tóxico para as plantas. Consequentemente, aumenta a mineralização da matéria orgânica, aumenta a disponibilidade de cálcio e magnésio, porque alguns corretivos de acidez possuem esses dois elementos na sua formulação. Aumenta a disponibilidade de fósforo e molibdênio, porque também alguns corretivos de acidez têm esses elementos na composição. E também porque eles melhoram a questão da crescimento radicular, favorecendo, então, com que encontre esses nutrientes em maior quantidade. E aumenta e melhora aqui a fixação de nitrogênio pelas bactérias fixadoras de nitrogênio. Beleza? Essa é a ideia aí dos benefícios da calagem. E a gente sabe, como eu falei para vocês, que como o calcário ele é uma prática agrícola que consiste na adição de algum material que tem como objetivo corrigir alguma limitação química, esse material não necessariamente é o calcário. O calcário, ele é um elemento químico que é... Aí, ó, existe Gabriel Fernandes entrando aqui. Vou ter que parar para mim poder... Pronto. Então, voltando lá, não é só o calcário que tem esse benefício de corrigir a acidez. Existem outros componentes da acidez que também fazem, outros materiais que também ajudam e que também podem corrigir o solo. E na aula de hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre quais tipos e quais são as características desses corretivos de acidez. A gente elencou aqui para vocês 3 grandes grupos, tá? Tem algum grilo aqui me competindo na voz, mas vamos lá. Então, tem alguns tipos e características de corretivos, tá? São 3 grandes grupos: os óxidos, os hidróxidos, a escória de siderurgia e os calcários. Na verdade, são 4, né? Aqui a escória de siderurgia ela não é muito comum, mas também pode ser considerado como um corretivo de acidez. Então, vamos lá. O primeiro aqui, que eu vou trabalhar com vocês, são os óxidos, beleza? Dentro dos óxidos... Professor, não tá aparecendo a imagem não, só tô escutando a voz do senhor. Mas estou projetando a imagem aqui, caramba. Tá difícil hoje, hein? Tá bem lento esse negócio, hein? A imagem eu tô vendo. Tá vendo aí? Só tô escutando o áudio. Beleza. Eu acho que a internet tá muito lenta. Ou então deve ser a internet... a internet que a gente está trabalhando aqui... Bom, vamos tentar. Eu estou gravando a aula. Qualquer coisa, se vocês não pegarem as imagens, vocês podem assistir novamente. Eu disponibilizo essas aulas, tá? Para vocês. Vamos dar continuidade aqui, senão não vamos conseguir nunca. Então, o primeiro grande grupo aí de corretivo de acidez são os óxidos. O exemplo que eu posso dar para vocês é a cal virgem e o calcário calcinado, tá?
esses dois elementos, esses dois componentes, pronto. Esses dois, oh meu Deus do céu, vai começar agora a me incomodar também. Vamos lá. Esses dois exemplos aí de compostos, esses dois compostos aí, a cal virgem e o calcário calcinado, eles são considerados dois óxidos. O que seriam óxidos? São compostos oxigenados, né, que tem um oxigênio junto na sua fórmula. E a base deles aqui, ó, é o CaO, o óxido de cálcio e o óxido de magnésio. Tá? Essas duas bases no solo, elas são bases fortes e reagem fortemente com o solo, tá? Eu coloquei a fórmula química deles aqui. Então, o óxido de cálcio, óxido de cálcio e magnésio é a fórmula química da cal virgem, tá? E aí eu coloquei para vocês aqui a reação de como que ela reage no solo, tá? Como que ela reage no solo. Aí vocês podem visualizar o seguinte, que o cálcio, tá? O óxido de cálcio e magnésio em contato com a água libera cálcio, libera magnésio e libera hidroxila aqui, ó, que depois vai reagir com o H+ do solo, formando água, elevando então o nosso pH, beleza? Uma outra coisa importante dizer dos óxidos, que é um ponto negativo nesse caso, é que ele gera aquecimento ou calor, beleza? Gera aquecimento ou calor. E isso é ruim para a microbiota do solo ou para os organismos vivos do solo que não gostam dessa situação de liberar calor, tá bom? Isso é ruim para a microbiota do solo, tá? Então, vocês podem perceber que quando a gente fala dos óxidos, eles são um excelente material que ajuda na correção da acidez, tá? Fornece cálcio e magnésio, que são dois nutrientes para o solo, neutraliza o H+ do solo, só que eles geram calor no seu processo de neutralização, que pode prejudicar a microbiota ou os micro-organismos do solo, tá? Esse processo aí, o processo todo, por ser uma base forte, leva aí em torno de 20 dias para o processo se completar. Então, é um corretivo de acidez que, em tese, é extremamente eficiente em relação ao tempo, tá? De exposição dele no solo, beleza? Muito utilizado aí para quem é produtor de mudas, né, e quer fazer substrato e precisa trabalhar para a produção das mudas, né, a acidez do solo. Aí, o que acontece? Essa acidez, como ele precisa ser rápido, o processo de acidez, e, ao mesmo tempo, não tem problema em superaquecer o solo, porque você, inclusive, está esterilizando o seu substrato, você pode utilizar a cal virgem aí para isso, tá bom? Então, bastante utilizado na emprego de estabelecimento de mudas na produção de substratos. Então, esse é o primeiro grupo de corretivos de acidez. O segundo grupo de corretivos de acidez são os hidróxidos. Olha lá, ó, os hidróxidos. Exemplo. Não, eu coloquei cal virgem, que não é cal virgem. Perdão, desculpa. Aqui não é a cal virgem. Aqui é cal hidratada ou... Perdão, vou fazer uma correção aqui, ó. Aqui não é cal virgem. Cal virgem são os óxidos. Aqui é cal extinta, tá? Cal extinta. Não existe cal virgem aqui. Beleza? Só fazer uma correção. Então, exemplos aí de hidróxidos, que nada mais é a diferença entre óxidos para hidróxidos, é que esses óxidos eles são hidratados, tá? Com água, tá? Com OH. Então, aqui está a fórmula química, tá? A base ela é a mesma, hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, são bases fortes também são bases fortes.
ou seja, o tempo de reação no solo também vai ser em torno aí de 25 dias, um pouquinho maior de tempo. Nós temos um problema muito grande com os hidróxidos no manuseio, porque é um material altamente higroscópico, tá? Então, aonde armazenar, formas de armazenagem, tempo de armazenagem, ele influencia muito na qualidade do material e ele pode ser endurecido, porque ele absorve muito facilmente a umidade, tá? Então, é um material altamente higroscópico. Não gera aquecimento, mas aí, olha só, você pega, por exemplo, uma cal hidratada aqui, né? Em contato com a água, libera cálcio, libera magnésio e libera as hidroxilas aqui, que vai depois reagir com o H+, formando água e neutralizando o H+ do solo. O processo aqui, ele em torno de 25 dias para ser efetivo aí o processo de neutralização, tá? Depois, nós temos, em terceiro, a escória de siderurgia, que ele é um material, também é um material corretivo, só que ele não é muito utilizado, tá? Por quê? Primeiro, porque a escória de siderurgia, você precisa ter ele é um subproduto da indústria siderúrgica. Então, você precisa ter uma indústria siderúrgica perto para você poder utilizar esse material. Segundo, que nesse processo, nessa escória, pode ela estar contaminada com outros elementos químicos não benéficos, como os metais pesados. Então, essa escória ela pode estar contaminada com metais pesados. Então, se eu tiver contaminação por metal pesado, eu posso, nesse caso, contaminar o meu solo junto, né? Em vez de eu controlar a acidez, eu posso até controlar a acidez, mas eu vou estar contaminando também. Então, é uma observação importante a ser feita. A base, né, que vai reagir com o solo é uma base fraca, tá? É uma base fraca, lenta, demora mais do que 90 dias para ocorrer o processo de neutralização total, tá, do H+ do solo. E aqui, como vocês podem ver, né, em contato com a água, ela libera essa base, né, que é a base fraca dela, que vai reagir lá com a água do solo, liberando a hidroxila e, consequentemente, se juntando ao H+ do solo e formando água, tá bom? Então, a escória de siderurgia, ela é um terceiro elemento, né, um terceiro grupo de elementos que pode ser utilizado aí para a correção da acidez. E, por fim, para a gente terminar, para falar sobre os corretivos, tem os calcários, que é o principal corretivo de acidez mais utilizado aí na agricultura, tá? Lembrando aí, só para vocês, nós temos o calcário calcítico, o calcário dolomítico, magnesiano. Só fazendo depois uma recapitulação, a gente pode fazer com vocês dos tipos de calcário lá, mas a diferença entre eles é a porcentagem de óxido de magnésio, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas é assunto da nossa disciplina passada, que a gente mostrou para vocês em laboratório, lá os tipos de calcário, etc. Tá? Os calcários, galera, a fórmula química deles é essa daqui, ó, CaMgCO3. E a base de reação do solo é essa base aqui, ó, CO3-2, que é uma base fraca também, tá? Ela não é muito reativa com o solo quando comparado com os óxidos ou com os hidróxidos, quando comparado com uma cal virgem ou uma cal hidratada, por exemplo. Não tem o mesmo efeito, porque não é uma base forte de reação com o solo. Entretanto, é um dos mais utilizados. Por quê? Porque é uma que não tem efeito colateral, né? Não tem aquecimento no solo, é mais fácil o manuseio, porque é uma rocha moída e etc. Tá bom? Então, olha só, eu coloquei aqui para vocês o processo completo de como que ocorre a neutralização do H+ do solo. O calcário, em contato com a água, libera cálcio, libera magnésio, e a base aqui, ó, CO3-2. Essa base vai reagir novamente com a água, liberando hidroxila. Essa hidroxila já vai se juntar com o H+ livre lá no solo, formando água. Esse ácido aqui, gerado no processo de desmembramento da água, vai entrar em contato com a água novamente e liberar mais hidroxila. Essas hidroxilas vão se juntar aqui, então, ó, ao H+, formando água no final. No final da história, tudo se forma água para neutralizar o H+, tá? Mas vocês podem perceber que essa base ela é fraca, porque ela é dividida em várias partes
para poder neutralizar o H+ do solo. E esse processo dura em média, aproximadamente 90 dias. Então, a primeira recomendação aí para quem quer fazer calagem com calcário é que você tem que aplicar no seu solo 90 dias antes do cultivo desejado, tá? Isso para quem está implantando um sistema por exemplo, de culturas anuais. Óbvio, quando a gente vai falar de culturas perenes, e a gente vai precisar fazer calagem lá no meio do cultivo, você tem que fazer um cálculo pensando que a neutralização da minha acidez, né, a minha elevação do meu pH para um ponto pouco ácido, tem que ser num tempo hábil, compreendido aí entre 90 dias. Por que 90 dias? Porque o meu calcário é uma base fraca que reage com o solo de forma mais lenta e ele precisa de um tempo a mais para reagir totalmente com o solo. E esse tempo ele é em torno, aí, em média, 90 dias. Por isso que a nossa recomendação de aplicação de calcário para um cultivo, o início de um cultivo agrícola, é 90 dias antes do cultivo, tá? Feito a lanço, beleza? Esse aí é os calcários. Só para a gente recapitular aqui, então, os calcários, vou fazer uma recapitulagem rápida com vocês aqui, então. Nós temos aí, então, calcário calcítico, calcário magnesiano, calcário dolomítico. O que muda entre eles? Teor de óxido de magnésio. Quanto maior for o meu teor de óxido de magnésio, maior vai sendo aí a classificação do meu calcário. Então, um calcário que tem teor de óxido de magnésio menor que 5, calcítico, entre 5 a 12, magnesiano, entre 5 a 12, magnesiano, maior que 12, dolomítico. Então, nós temos 3 grandes grupos de calcário: calcítico, magnesiano e dolomítico. Calcítico, calcário industrial; magnesiano, calcário agrícola; dolomítico, a dolomita ou calcário dolomítico. A escolha do calcário vai depender muito aqui, galera, eu vou explicar para vocês isso em sala de aula com mais detalhes, mas da proporção entre cálcio e magnésio, que tem que ser aí em torno de 2 para 1, beleza? 2 para 1. Essa é a ideia do calcário aí, tá? De 2 para 1, beleza? Esse é o objetivo. Nessa proporção de 2 para 1. Atendendo essa proporção de 2 para 1, você pode utilizar aí o calcário magnesiano. Se eu tiver uma proporção acima, 3 para 1, 4 para 1 de cálcio para magnésio, eu vou ter que utilizar, então, um calcário em que tem o maior teor de óxido de magnésio, como, por exemplo, o calcário dolomítico. Se essa proporção é inversa, por exemplo, 1 para 4, 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, ou seja, tem mais magnésio que cálcio, eu vou utilizar um calcário com menor teor de magnésio em detrimento do cálcio, beleza? É dessa forma que a gente faz a escolha do tipo de calcário a ser aplicado. Mas isso daí a gente vai conversar mais especificamente com vocês na sala de aula, na forma presencial, tá bom? Eu vou retomar esse assunto com vocês. Então, para a gente recapitular o que a gente conversou hoje, porque hoje está um dia mais tenso para conversar, porque não sei o que está acontecendo. O sucesso da calagem, pessoal, vai depender de 3 características básicas, né? Como eu disse para vocês. Primeira, característica do corretivo. Então, se eu estou trabalhando com um óxido, por exemplo, com uma cal virgem, eu tenho que entender que essa cal virgem vai gerar aquecimento e pode prejudicar a minha microbiota, beleza? Pode prejudicar a minha microbiota, tá? Por isso que... Professor, não tá dando pra ver nada, não. Oi? Voltou? Não tá dando pra ver, não. Tá preta. Tá todo mundo aí com esse mesmo problema? Não, professor, eu tô vendo. Não, eu tô vendo também, professor. O meu aqui tá desde É só alguns, professor. Então é a internet mesmo. Voltou. Tá, beleza. O professor... Então aí, pessoal, Professor... como vocês podem ver, sim. Pode falar. Igual o cal lá, normal, cal virgem. Quanto Certo. tempo que ele abaixa se eu não me engano, é o pH que você falou?
Porque o calcário Enquanto ele demora tempo que ele dias. aumenta o pH, no caso, né? Diminui a acidez, aumenta o pH. Igual isso. Em quanto O calcário é tempo? 90 dias. E o O cal é calcário 90 quantos dias? dias, os óxidos a cal virgem 20 dias, os Uhum. hidróxidos, como cal extinta, o cal hidratada, 25 dias. A Beleza. escória de siderurgia acima de 90. Não tem um tempo certo, porque depende da composição química que é dessa escória. Tá? Professor, o que o senhor pode me dizer sobre esses calcário líquido aí, que tem muita propaganda aí na rua? Então, esse calcário líquido é um calcário que ele é um pouco fake, né? Porque ele promete uma neutralização, um uso de uma quantidade usada extremamente pouca, né, uma quantidade pequena ou pouca, para neutralizar uma grande quantidade de solução de solo. E isso não faz sentido, né, nem químico e nem lógico. Entende? Nem químico e nem lógico. Poderia ser utilizado o calcário líquido se ele for aplicado em dosagem adequada, ou seja, em grande quantidade, como é aplicado os calcários em pó. Agora, fazer uma diluição dele em água para depois aplicar e dizer que está neutralizando o pH, isso é uma pura mentira. Entendi. Beleza. Então aí, para a gente falar sobre o sucesso da calagem, pessoal, a gente tem algumas as características do corretivo. Então, por exemplo, se ele for um óxido, se ele for uma cal virgem, tem que entender que vai gerar aquecimento. Se ele for uma cal hidratada, vai ter que entender que o processo de armazenagem vai ter que ter mais cuidado, etc. Então, a característica do corretivo, ela é muito importante. A dose, uma outra coisa que nós vamos trabalhar na próxima aula, falar sobre cálculo de recomendação de calagem para vocês, mas a dose é extremamente importante, porque é a partir dela que a gente vai saber o quanto de neutralização que a gente vai querer, para que grau que a gente vai querer elevar a nossa saturação por base do nosso solo. Então, a gente basicamente vai elevar a nossa saturação por base num ideal. Não é o máximo que existe, mas num ideal para deixar naquela faixa de pH que eu mostrei no início da aula para vocês. Uma faixa de pH que fica compreendida entre 5,5 a 6,5 ali, que favorece a absorção da maioria dos nutrientes, tá? E uma outra coisa importante é forma e época. Forma, por exemplo, dos calcários. Tem algum microfone ligado aí? Então, a forma dos calcários aí vai ser a lanço, tá? Vai ser a lanço. Os calcários aí, então, vão ser a lanço. E a época de aplicação é o tempo estimado aí para neutralizar no solo. Se é 90 dias, se é 20 dias, dependendo se for uma cal virgem, se é 25 dias se for um hidróxido, e assim por diante. Então, esses 3 fatores vão definir o sucesso da nossa calagem, tá? Em conjunto. E aí, com esse foco, nessas 3 características, que nós vamos trabalhar e mostrar para vocês aí os cálculos de recomendação de calagem para vocês, beleza? Professor? Sim. O clima influencia um pouco na aplicação do calcário ou não? É uma pergunta interessante, gostei da pergunta. Quem foi que fez essa pergunta? Wanderson. Olha, Wanderson, é uma pergunta interessante. Por que eu digo isso? Eu não sei se você reparou, mas em todas as reações químicas que eu mostrei para vocês aqui em sala de aula, o primeiro, qual que é o composto que precisa ter para começar a reação? Além do produto. A água. água, né, que você falou, que ajuda a transformar lá. Então, água, ele é importantíssimo no nosso solo, tá? Porque se não tiver água, não se inicia o processo de reação química independente do corretivo. Se for uma cal virgem, se for uma cal extinta, se for um calcário, se for uma escória, independente de qual ela seja, precisa-se da água para iniciar o processo de reação química. Então, o clima pode influenciar. Por que eu digo isso? Porque em solos em que a gente tem um clima
quente e seco, onde a gente tem uma baixa umidade de água no solo, ou pouquíssima umidade de água no solo, ou pouca água no solo, a gente não tem um processo de reação iniciado. E, consequentemente, a eficiência da calagem ela vai ser ruim. Ah, então você está falando para mim, professor, que precisa chover para você, para que o calcário seja eficiente? Não. Eu estou dizendo para você que o solo tem que ter umidade suficiente, ou a água tem que ter água suficiente no solo. Não necessariamente precisa de uma chuva para isso. Um solo úmido ou um solo em capacidade de campo já é suficiente, tá? Para que se inicie o processo de reação química. Então, um ambiente onde a gente tem maior umidade no solo favorece o início do processo da reação química, tá? E, consequentemente, aumenta a eficiência da calagem. Eu não sei se eu respondi a pergunta para você, Wanderson. Ok, pessoal, entendi. Certo? Então, solos onde eu tenho clima quente e seco, o processo de calagem ele só vai ser eficiente se ele for seguido de algum processo de irrigação ou de umidificação daquele solo, tá? Com uma chuva ou com irrigação, etc. Mas isso em solos em que a água não é suficiente, tá? Porque, então significa que para a calagem ser eficiente precisa chover? Não necessariamente. Se o meu solo tiver umidade suficiente, ele não precisa de chuva, beleza? Ou ser irrigado. E se tiver muita água, Mais? tipo Oi? assim, choveu muito do necessário lá, ele atrapalha algum jeito na fórmula química lá? Se choveu em excesso, bom, a chuva em excesso ela é ruim em todos os sentidos, né, Douglas? Oi, Douglas, perguntou, não é isso? Então, a chuva em excesso ela vai ser prejudicial em todos os sentidos. Primeiro, que você vai diminuir ar do solo, você vai promover um encharcamento desse solo, consequentemente uma saturação dessa água nesse solo e, consequentemente, aumenta processos erosivos. Pode também aumentar a lixiviação de nutrientes, tá? E é óbvio que a sua calagem também pode ser perdida pela erosão, pela lixiviação, etc. Então, excesso de água no solo também não é bom. O certo é trabalhar com o teor de água no solo na umidade, na capacidade de campo, ideal, que seria a capacidade de campo do solo, que seria o teor de água, de umidade de água no solo ideal. Seria na capacidade de campo. Correto. Mais alguma dúvida, pessoal, que vocês queiram conversar? Mais alguma dúvida aí, pessoal, que vocês queiram falar, conversar? Não, só isso. Bom, pessoal, se vocês não têm nenhum questionamento, eu vou encerrando a transmissão online, tá? E dizer para vocês que semana que vem nós vamos começar a mostrar para vocês um pouco dos cálculos de como vocês vão utilizar esses materiais, a quantidade, etc. Tá? Os métodos que a gente utiliza para fazer o cálculo de calagem, etc. Porque não é só um método, existem 3 métodos diferentes que a gente utiliza para cálculo de calagem. Beleza? Que aí é o objetivo da aula que vem. Alguma dúvida em relação ao que a gente conversou hoje, pessoal? Não. Professor, em questão da gessagem, tem gente que, tipo assim, tem algumas culturas que faz a gessagem, aumenta em questão a matéria orgânica. Matéria orgânica não, em questão de água no solo. A porosidade aumenta. Igual no café. Tem alguns estudos que mostram que você faz a gessagem, a planta ela consegue enraizar mais e ter mais água disponível. Porque o gesso faz, tipo assim, melhorar a textura do solo para reter mais água em vista do calcário. Tá. Eu vou falar, vamos ter uma aula só sobre gessagem, tá? Mas eu vou adiantando para você. Isso. Primeira coisa,
O calcário, ele neutraliza o alumínio e o hidrogênio, o H+, e o alumínio tóxico na superfície, na camada de 0 a 20, beleza? De 0 a 20, certo? Certo. O gesso, que é um outro material com outra função, neutraliza o alumínio, só o alumínio apenas, não neutraliza o H+, porque o gesso tem uma base muito fraca, pouco reativa com o solo, mas consegue neutralizar o alumínio em subsuperfície, ou seja, na superfície abaixo de 20 centímetros, de 20 a 40 centímetros. Então, por que tem estudos que mostram que o gesso melhora a absorção de água no solo? Porque o calcário trabalha na camada de 0 a 20 com o hidrogênio e o alumínio. Aí, o gesso trabalha com a neutralização do alumínio tóxico em subsuperfície. E a gente sabe que o alumínio ele é tóxico para as plantas, inibindo o crescimento radicular, certo? Inibe o crescimento radicular. Se ele inibe o crescimento radicular, ele vai inibir, então, o crescimento das raízes no solo. A partir do momento que eu apliquei o gesso e ele neutralizou o alumínio em superfície, eu permito com que as minhas raízes exploram um maior volume de solo. Se as minhas raízes estão explorando o maior volume de solo, elas vão conseguir absorver maior quantidade de água. Concorda comigo? Certo. Então, é basicamente por esse efeito secundário. Não é que o gesso disponibiliza mais água. O gesso neutraliza o alumínio tóxico em superfície, permitindo com que as raízes das plantas explorem essa camada em superfície, crescendo para essa camada, e, consequentemente, se você tem maior volume de solo explorado, maior volume de água explorado, maior volume de nutrientes absorvido, entendeu? Maior quantidade de tudo absorvido, certo? Porque você aumentou o volume de solo potencial explorado pelas raízes das plantas. Então, o alumínio ele inibe, né, a planta do crescimento radicular, então. Isso, ela é tóxica para as plantas nesse sentido. Certo. É só isso mesmo. Certo? Mas nós vamos falar sobre isso depois, vamos retomar esse assunto. Mas não é que tanto é que eu não vou utilizar. Então, se o gesso é tão bom, eu não preciso utilizar calcário. Não. O calcário, ele é um corretivo de acidez ativa. Ele vai interferir diretamente no pH do solo, porque ele neutraliza H+. O gesso não faz isso, não tem essa capacidade de neutralizar o H+ do solo. Apenas o alumínio, que ele é um outro componente da acidez ativa. Então, qual que é o objetivo quando a gente fala de calagem e gessagem? Primeiro, a gente realiza a calagem para neutralizar o alumínio, o H+, e o alumínio tóxico em superfície, que é a camada de 0 a 20. Depois, a gente faz, em seguida, a gessagem para neutralizar o alumínio em subsuperfície. Porque se eu não neutralizar o alumínio em superfície, as minhas raízes não conseguem chegar na subsuperfície, entendeu? Eu preciso primeiro trabalhar a calagem para depois trabalhar a gessagem. Então, uma coisa é complemento da outra. A calagem não substitui a gessagem e a gessagem não substitui a calagem. Tá? É muito importante vocês entenderem. Beleza? Então, são duas ferramentas essenciais, né, para o desenvolvimento. Sim, um complemento da outra. A mais importante é a calagem. A mais importante, óbvio. Porque ela vai corrigir a acidez ativa e vai melhorar o pH. Coisa que o gesso não faz. Mas o gesso ele é um complemento da calagem, melhorando a questão da inibição da toxidez do alumínio em subsuperfície. Beleza? Isso é uma coisa muito importante para vocês entenderem, porque tem muito agrônomo que confunde essas coisas. Eu estou falando agrônomo, pessoas formadas, que já estão no mercado de trabalho, e que acha que o gesso substitui calagem, que o gesso substitui o calcário, e que o calcário substitui o gesso.
Não é verdade. Uma coisa não substitui outra. Eles são complementos. O calcário tem uma função específica, que é neutralizar o H+, e o alumínio tóxico em superfície, da camada de 0 a 20, e o gesso neutraliza o alumínio apenas em superfície. Tá? Uma coisa diferente da outra. Certo, pessoal? Certo. Então, tem mais alguma pergunta aí? Algum comentário que vocês queiram fazer? Só isso mesmo, professor. Então, pessoal, se vocês não têm mais nenhum comentário, eu vou, então, encerrando a transmissão aqui da aula. Beleza? Eu vou até parar